Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de Mãos de Vera. Eu sou a Naná e hoje é dia 31 de dezembro de 2020. Portanto, é o último episódio do ano. Eu tinha prometido que iria gravar um episódio até ao final do ano para fazer um balanço de tudo. Era para já ter gravado há 1 ou 2 dias, mas tive aí umas noites de insónia terríveis que não é algo que me aconteça muito habitualmente, mas que me tiraram completamente a energia e a capacidade mental para fazer isto. Mas eu não queria deixar passar o final do ano sem fazer exatamente isso que tinha prometido, de fazer um balanço deste 2020, um ano completamente bizarro, um ano marcado pela pandemia, pelos confinamentos, pelas restrições a todos os níveis, e então eu obviamente que não queria mesmo deixar de fazer este registro, porque acaba por ser um registro também para a memória futura para mim. Para mim estes podcasts são um pouco isso, são uma espécie de um diário de bordo daquilo que é a minha vida mais criativa, mais a parte mais dos meus hobbies, daquilo que me dá prazer fazer nas minhas horas livres. E então cá estou eu para fazer esse balanço, também para vos mostrar aquilo que tenho andado a fazer. Eu tenho estado de férias desde dia 23. Dia 23 foi o último dia que eu trabalhei. Eu normalmente tenho sempre férias nesta última semana entre o Natal e o Ano Novo, porque normalmente o ATL do Ricardo fecha, e para fazer as óbvias desinfecções e limpezas profundas e aquilo tudo, e então eu normalmente tenho mesmo que meter férias nesta altura, porque não posso, obviamente, deixá-lo sozinho em casa, e muito menos ainda com o irmão, apesar do irmão já ter 12 anos, mas eles os dois juntos iam pintar a manta. Bom, e então estes últimos dias têm sido bastante produtivos. Têm sido uns dias um bocadinho agridoces, porque eu já passo a explicar. Os ornamentos, bom, eu vou começar já aqui pelos ornamentos. Dos ornamentos não fiz muito mais do que aquilo que vos mostrei no último episódio, portanto fiz a bola que está na minha árvore de Natal ainda. Fiz também um outro destes que também está este gnomo ou duende, que tenho um pendurado na minha árvore de Natal, e tenho este que também fiz. Ainda vou fazer mais 2 ou 3, tinha planeado fazer 20 ou 30. Tenho a camisola que vos tinha mostrado no último episódio, e fiz também este que não é tricô, mas que mete lã, e que foi um tutorial que eu vi numa página do Instagram e que eu achei giríssimo, e fiz este... Peço desculpa. Creio que foi no feed da Tânia Ho, que é uma tricotadeira de mão cheia, e ela tinha o link para este tutorial que ela também seguiu, e eu fui ver, é super giro. Então eu fiz este ornamento com a ajuda do Ricardo. Decidi utilizar isto como atividade para fazermos juntos, e ficou super engraçado. Usei lãs que tinha de sobra, que não vou usar para tricotar. Inclusivamente, isto foi uns novelos de lã que eu trouxe da casa da tia do meu marido, e que estavam, ou seja, ela teria feito um projeto qualquer com fio dobrado, mas estava completamente esquartejado, e então realmente o que eu decidi fazer foi esquartejá-lo ainda mais e aproveitá-lo para fazer este pequeno ornamento que fica super amoroso para pendurar na árvore de Natal. Ainda sou capaz de fazer mais de 2 ou 3 ornamentos, mas não será muito mais do que isso, porque por alguma razão, lá está, eu tenho sempre mais olhos que barriga, e
mas também não sei porque, ali algures pelo caminho, como estava tão apostado em acabar a camisola da Fabi, perdi completamente a vontade e o embalo que tinha para fazer ornamentos. Depois também esta questão de serem peças muito minis, apesar de serem de gratificação instantânea porque terminam rapidamente, por alguma razão, não sei se era por estar a trabalhar com fios acrílicos e passar de um fio 100% lã, como é o begulhal que estou a usar na camisola da Fabi, para depois acrílico, também foi assim um bocadinho, não, digamos que não, tirou-me um bocadinho a vontade, foi um bocado por aí. Portanto, ornamentos foi isto que fiz, foi o meu advento falhado, mais uma vez. Realmente eu e o advento não somos muito... Eu acho que o advento que eu gosto, gulosa como eu sou, é mesmo aqueles que nós abrimos e tiramos um quadradinho de chocolate por dia e boas contas, daqueles que se vendem no Lidl e no Aldi e coisas do género, para as crianças. Talvez para o ano, com mais tempo de antecedência, planei melhor um advento, um calendário do advento ou uma atividade do advento, mas que realmente consiga levá-la de cabo a rabo. Portanto, dito isto, essencialmente aquilo em que tenho trabalhado tem sido na camisola da Fabi. Eu tenho os projetos acabados para vos mostrar, mas vou começar pela camisola da Fabi, que ainda é um trabalho em curso. Para a minha grande tristeza e aborrecimento, porque a Fabi, inclusivamente, mandou uma mensagem pelo Ravelry, porque realmente no último episódio do podcast eu tinha dito que tinha já só um novelo para fazer cada uma das mangas, um para cada manga. E realmente a Fabi chamou a atenção para uma coisa que eu não me tinha apercebido, que é o facto de realmente o projeto estava planeado para fio sport e eu acabei por utilizar a pegolhal, que é um fio de espessura fingering. E normalmente, como é meu apanágio, eu compro sempre mais metragem do que aquela que vem indicada no esquema. Neste caso, a diferença de metragem rondava os 70 metros. Portanto, nem foi uma questão da minha amostra não estar igual à da Fabi, porque não estava, pelo menos em termos de... Em número de malhas batia certíssimo, mas em número de carreiras não. E dito isto, acho que foi uma benção, porque eu acho que se tivesse efetivamente utilizado um fio que fosse de espessura suporte e que tivesse e que batesse certo com o mesmo número de carreiras indicadas no esquema da Fabi, eu provavelmente iria ficar com uma camisola gigantesca. E a sensação que eu tenho é que ela vai-me ficar absolutamente perfeita. Mas pronto, dito isto, o que é que aconteceu? Aconteceu que eu, quando terminei o corpo, a parte da frente, já tinha terminado as costas, quando terminei a parte da frente sobrou-me, sei lá, umas 15 gramas do novelo, que eu utilizei para começar uma das mangas, e comecei outra, encetei um novelo novo para começar uma das outras mangas. E o que é facto é que, quando cheguei, depois comecei as duas mangas juntas, depois desorientei-me com aquilo, desatinei com aquilo, porque tinha que estar sempre a desemaranhar ambos os novelos, e achei que não... era demasiada confusão para a minha cabeça. E então fiz uma manga, curiosamente, continuei com essa manga em que tinha começado com o resto da parte da frente. E quando cheguei ao fim da manga, comecei a ver a minha vida andar para trás, porque realmente as palavras da Fabi começaram a fazer eco na minha cabeça. E eu comecei-me a perceber que realmente aquilo ia ser ali à tangente. E pronto, depois sobrou-me mais um bocado, já não me sobrou tanto quando terminei a primeira manga, como tinha sobrado da parte da frente.
concluí a segunda manga, gastei o resto que me tinha sobrado da primeira manga e pensei assim, bem, eu não acredito que vou morrer na praia e vou ficar sem fio antes de conseguir acabar a segunda manga. Não foi bem o caso, porque eu entretanto fiz uma coisa que eu raramente, aliás, eu acho que nunca tinha feito, que foi ir desmanchar à amostra. Eu nunca desmancho à amostra porque ou não tenho necessidade disso, ou porque evito fazê-lo e gosto de ficar com a amostra inicial que fiz para recuerdo que eu sou. Lá está o meu jornal de crafts. Gosto de ter sempre lá a amostra que fiz para o projeto. Não vai ser o caso desta, porque eu tive que literalmente desmanchar a amostra. E então, quando consegui finalmente acabar a manga, então estava felicíssima, porque eu entretanto pensei assim, bem, isto vai ser mesmo à tabela, e eu vou andar aqui, vou conseguir acabar a manga, mas já não vou ter fio para costurar, fazer as costuras. Mas eu pensei assim, não há problema, eu tenho ali um fio João que deve dar, é da mesma cor e disfarça, e então não me preocupei rigorosamente nada com se ia ter fio para acabar as costuras ou não. E então é assim, o que me sobrou depois das mangas feitas foi isto. Portanto, esta nozinha, eu nem sequer pesei ainda para ver quanto é que isto tem. Mas o que me sobrou foi isto e, sem dúvida, deve ser mais do que suficiente para fazer as costuras. Mas, e eu já estava quase a deitar foguetes. Ui, consegui! Ganhei ao jogo de medricas com a lã. E depois percebi, entretanto, voltei atrás nas instruções e li para ver se tinha feito tudo bem, inclusivamente, porque eu acho que na segunda manga devo ter-me esquecido ali de umas quantas reduções. E de repente leio: levanta as malhas para a gola. E eu literalmente morri por dentro. Foi mesmo. Tive aquela sensação, sabem, aquelas flores quando murcham repentinamente. Foi como aconteceu. Fiquei mesmo aborrecida. Porque realmente tínhamos esquecido que ainda havia aqui a gola para fazer. Bom, mas dito isto, entretanto, obviamente já tive que mandar vir um novelo de pegolhal para conseguir concluir o projeto. Vão-me sobrar provavelmente uns 200 metros depois de acabada a gola. Mas pronto, nem tudo é mau. Aproveitei obviamente já que ia mandar vir um novelo da retrosaria. Pedi obviamente para ver se conseguiam que me mandassem do mesmo lote. Não sei se vou ter sorte ou não. Mas de qualquer forma aproveitei já que ia mandar vir um novelo. Mandei vir mais umas coisinhas, ainda não chegou, porque eu tenho a impressão que a retrosaria deve estar também fechada, ou não estão a enviar encomendas esta semana, porque eu fiz a encomenda logo no sábado à noite e responderam-me ao e-mail a confirmar a encomenda, mas depois eu fiquei à espera da referência multibanco e eu vou ler qualquer coisa que nunca mais me disseram nada e então provavelmente devem estar com as encomendas suspensas. Bom, mas vamos lá então. Já lavei tudo, já bloqueei tudo, portanto cá estão as costas. Eu tive que quebrar isto, já vi que não convém. Depois tenho as mangas também, está tudo lavadinho e bloqueado, portanto
está tudo a postos. Só falta mesmo o principal, que é depois ter fio para acabar a gola e poder vestir a camisola. Portanto, eu basicamente cheguei ali a um ponto em que vi claramente que não ia conseguir acabar as mangas até ao Natal, portanto não ia dar, ou pelo menos eu acabei a segunda manga no dia 26. Portanto, eu aí no dia 23 comecei-me a perceber que mesmo que conseguisse concluir antes do Natal, não ia conseguir, obviamente, lavar e secar, porque o tempo estava estranho, teve de chuva também, alguns dias. Calculei logo, bom, não vou conseguir vesti-la no Natal, mas a minha esperança era, bom, não interessa, não visto no Natal, estreio no dia de Ano Novo, nada como começar um ano novo com uma camisola tricotada por nós, novinha em folha a estrear. E pronto, e depois quando foi a cena de faltar-me o fio para a gola, fiquei mesmo para não ter vida. E pronto, cá está a parte da frente. Não sei porque tenho a sensação que a gola, o meu decote está... Mas não, posso estar enganada. Devo estar enganada. Porque isto dá a sensação que a gola é muito profunda. Mas é assim, estou super satisfeita. Estou super satisfeita com a definição do ponto de tijolo com este fio. Realmente foi uma excelente escolha. Muito melhor do que aquela que tinha feito inicialmente. E pronto, e ainda não tive coragem. Eu fiquei tão desanimada com esta cena da gola que eu acho que enquanto não chegar o fio para fazer o que falta, eu não vou costurar as peças. Não tive ainda coragem. Ontem ainda pensei, pá, mas posso ir adiantando de trabalho e começar a costurar as peças umas às outras, porque a gola é mesmo a última coisa que se faz. E não, ou seja, fiquei mesmo desmoralizada. Mas pronto, vou mesmo aguardar que o fio chegue e depois então faço tudo de fio a pavio e pronto. E é isto. Portanto, o meu work in progress, o meu projeto em curso neste momento é aquele. Eu, entretanto, até chegar depois o fio, obviamente dediquei-me a outros projetos e tenho outros projetos para pegar. Portanto, é assim. Fabi, não sei já mais o que é de dizer, porque isto parece que tem sido umas atrás das outras, mas eu acho que no fim das contas eu vou ficar com uma camisola que me vai assentar perfeitamente. E lá está, volto a dizer, se tivesse feito se calhar um fio sport, que o número de carreiras que correspondesse, eu ia ficar com uma camisola muito grande, pelo menos em termos de altura. No entanto, além de adorar a definição do ponto, estou completamente convencida que vai ser uma camisola super quente e muito, muito levezinha, porque realmente o fio é muito leve. Portanto, eu acho que vai valer a pena todo o esforço e tenho que perseverar até ao fim para concluir este projeto, que já falta tão pouco que realmente, seria uma pena ficar por aqui. Depois, como obviamente fiquei nesta situação, agora estou com soluços ainda por cima, decidi pegar um projeto que já tinha em andamento e agora vou passar à parte dos projetos concluídos. Portanto, as minhas Blueberry Waffle Socks parecem muito pequeninas, mas servem perfeitamente. Já estão concluídas. Concluí-as há sensivelmente 2 dias. Estou super satisfeita com elas. Cometi um engano com estas meias. Foi uma coisa caricata e eu só me apercebi. Portanto, a primeira que eu concluí foi esta, que eu acho que até já vos tinha mostrado num episódio. Portanto, a intenção era
fazer o canelado da perna e o calcanhar e a biqueira com este fio liso também do Aldi. Portanto, eu usei fio do Aldi, agulhas 2,5 mm, fiz a Magic Loop com as minhas circulares da Millward, que são de 2,5 mm e cabo de 80 cm, que é o meu método preferencial para fazer meias. Já estou habituada àquilo, não vale a pena, não há volta a dar, é aquilo e mais nada. E então, eu só me apercebi que não tinha feito a biqueira na cor sólida. Portanto, fiz o canelado e o calcanhar, e a biqueira, esqueci-me completamente. Portanto, cheguei aqui, comecei a fazer as reduções e foi siga, para bingo. E depois, já tinha rematado as pontas e tudo e não sei o quê. E só me apercebi que não tinha feito a biqueira quando comecei a fazer o canelado da segunda meia, obviamente. E depois pensei assim, epá, ainda pensei em desmanchar. Mas depois pensei, quer lá saber? Pá, não interessa, até fica caricato, porque até não desgosto deste fim de biqueira. Elas não ficaram, em termos de riscas, estão muito, muito, muito próximas, não ficaram exatamente iguais, porque aqui no coisa do calcanhar não bate bem, mas não alinha bem, mas é por uma diferença muito pequena. E estou super satisfeita com as meias, assentam perfeitamente. Fiz um Fish Lips Kiss Heel, que também é um método que eu gosto muito de usar para calcanhares. E pronto, estou super satisfeita com estas meias. Tenho mais um par de meias na minha caixa de meias, na minha box of socks. E vou continuar a fazer meias, porque eu tenho, creio que são 10 ou 12 pares. E o meu console estes dias, especialmente estas 2 últimas semanas, tem estado muito frio, especialmente nos últimos 4 a 5 dias. E nós ontem finalmente acendemos a lareira, o que também não é muito normal. Normalmente acendemos a lareira em meados de novembro, mas este ano foi só mesmo esta semana, porque realmente está mesmo muito frio. E tem sido um consolo. Eu tenho andado com meias dentro e fora de casa. Normalmente quando vou trabalhar ou quando saio à rua não troco, mas ultimamente não tenho trocado e tem sido um consolo absoluto. Inclusivamente fui fazer caminhadas e levei as meias calçadas e adorei ter os pés quentinhos, portanto vou continuar a fazer meias. Tenho ainda um par, o par de outubro, que ainda não terminei, provavelmente vai ser nisso que vou pegar agora. E pronto, mais um parzinho de meias para a minha caixa de meias. Deste aqui, não é este saco. Já estou um bocado trocada, já são tantos projetos que já me troco toda. Portanto, eu tinha muito mais disto, ainda me sobrou este sólido. Ele aqui não está a mostrar bem a cor, mas pronto, viram aqui nas meias. E tinha 2 novelos destes. Do primeiro sobrou-me isto, portanto ainda deve dar para fazer mais um par de meias daqui. Aqui é que já não deve dar para fazer canelado, biqueira e calcanhar. E eu provavelmente vou pôr isto na minha manta de Cozy Memories, porque eu andei em arrumações e tive a separar todos os novelos que tenho abertos e que têm e que já não estão, e que já foram consumidos, pelo menos alguma parte da metragem. E então separei-os todos, porque realmente tenho a manta de Cozy Memories e há uma série de fios de vários projetos que eu quero meter na manta de Cozy Memories exatamente para isso, como recordação. Portanto, este provavelmente é lá que vai parar, para fazer um quadrado para a minha manta de Cozy Memories. Daqui vou fazer outro par de meias, provavelmente, portanto, não sei ainda qual é o modelo que vou usar,
mas vai sair daqui certamente um par de meias. Depois, o que é que eu andei mais a fazer? Os meus filhos estão todos a crescer, obviamente, como qualquer criança normal e saudável, e então, obviamente que com a chegada do frio assim mais intenso, há que proteger cabeças, e chegamos à conclusão que a maior parte dos gorros que eles têm estão todos a ficar justos ou curtos, e então não faz sentido a mãe saber tricotar e fazer gorros e os miúdos não terem gorros que lhes sirvam para a cabecinha. E então, estes últimos 2 dias tenho estado dedicada exatamente a fazer gorros. Este comecei numa tarde e terminei no dia seguinte, a seguir ao almoço. Portanto, mas este era para ser para o Filipe. Cheguei à conclusão, fui fazendo, não segui nenhum modelo específico, calculei o número de malhas, mas já vi que ficou muito grande para ele, tem que ser menos malhas, e então fiz, este tem 92 malhas, e eu depois dividi isto em secções de 4, vamos ver se conseguem ver. Fiz uma em meia, e fiz 2 em meia e 2 em liga. Como isto lhe fica muito grande e ainda por cima a cor não lhe fica muito bem, não o favorece muito, mas eu, como adoro castanhos e gosto de me ver com castanho, e como também tenho muita roupa castanha, vai ficar para mim. Ele está assim um bocado esquisito, foi da forma como o bloqueei, mas pronto, este vai ficar para mim, porque realmente fica-lhe assim um bocado grande e o miúdo parece que tem um capacete enorme. Eu também não sei porque eu não estou a gostar muito de me ver com ele agora. Eu acho que vou ter que lavá-lo outra vez e tentar bloqueá-lo de outra maneira. Mas pronto, este gorro vai ficar para mim. Que fio é que eu utilizei aqui? Utilizei um fonte fado, na cor castanha. Já tenho um gorro, que fiz um Hermanesse com fonte fado em branco, e agora tenho este que ficou para mim. Sobrou-me ainda fio, eu acho que já guardei. Não sobrou muito, mas pronto, só tinha mesmo aquele novelo. E uma das razões pelas quais também andei em arrumações foi exatamente isso, para ver, porque eu tenho uma série de novelos que tenho um novelo ou 2 novelos que não dá para fazer muito mais do que um gorro ou uma gola, e então andei um pouco a explorar o inventário que tenho, exatamente para poder fazer gorros para os miúdos. Portanto, neste momento, como este vai ficar para mim, hoje ainda vou começar outro gorro para o Filipe com menos malhas, porque eu este fiz com 92, fiz com agulhas de 4mm, e provavelmente vou ter que fazer para ele para aí 88 malhas, para lhe ficar mais justinho, para ficar melhor. Portanto, mais um projeto concluído nestes últimos dias, e este, aquele já lavei e bloqueei, mas este não. Este comecei ontem à tarde e terminei-o ontem à 1 e tal da manhã. Decidi que queria acabá-lo de uma vez por todas. E este gorro é para o Ricardo, ainda não está lavado, portanto, e decidi fazer, porque o meu marido começou-me a emberrar comigo, gorros lisos e não sei o quê, para os miúdos não tem graça, tens que fazer assim uma coisa com desenhos ou com padrões e não sei o quê. Pronto, então lá andei aqui a fazer, inventar com colorwork. Aqui não se vê muito bem porque a luz não está a permitir. Portanto, andei aqui a brincar fiz assim este esquema, e fui brincando com os restos de fios que tinha. Portanto, depois fiz aqui assim umas riscas no fim e tal.
Fiz 8 reduções, fazia sempre 8 e depois no fim fechei aqui. Não sei ainda se lhe vou pôr um pompom, se não, talvez. Neste fiz com 88 malhas e fiz o canelado com agulhas 3,5 e depois passei para agulhas tamanho número 4. E os fios que eu usei aqui foram restos, lá está, de fios que já tinha usado. Me sobrou. Queria mostrar-vos aqui os planos que andei a fazer para o gorro. Por acaso escrevi o esquema, como é que fiz, para depois, se quisesse replicar parecido para o irmão. Estou a utilizar este caderno que é da Lanzuda, a Adriana. A Lanzuda foi ela que me enviou aí há uns anos, uns 3 ou 4 anos, e eu nunca tinha utilizado, nunca tinha dado utilidade ao caderno e ontem decidi pegar-lhe. Portanto, traz... Isto saltou tudo aqui para fora. Traz... são folhas quadriculadas. E depois traz aqui... Ai, está tudo a cair. Traz aqui os lápis para nós podermos brincar com as cores. Por acaso deu jeito. Ontem deu-me bastante jeito porque... para poder planear aqui o color work para o gorro do Ricardo. Os fios que eu utilizei essencialmente foram 4. Portanto, aquele que eu tinha em maior quantidade era, sobrou-me isto, um fio da Drops Lima, que só me sobrou isto, é a cor 6235, portanto foi a cor em que eu comecei aqui o canelado. Depois, este é Brusca, mas eu não sei do rótulo, deve estar para aí perdido. Este é Brusca, que foi o que me tinha sobrado do shade que eu fiz para a professora primária do Filipe, e que só me sobrou, tinha-me sobrado 14 gramas e eu utilizei 11, portanto foi o que me sobrou aqui, então sensivelmente 3 gramas. E depois utilizei fio João, que tinha de um gorro que eu fiz, o gorro das olhinhas da Donna Smith, do Bubble Hat. Só um minuto. Desculpem lá, o Ricardo precisava da minha ajuda. Como eu estava a dizer, utilizei também, creio que foram 4 ou 5 gramas deste João. É fio da retrosaria Rosa Par. A cor é o 917. Portanto, eu fui apontando aqui à medida que ia gastando. E por último, o azul mais escuro, que vem aqui, é este fio também da Drops Lima. Este é a cor 4305. Portanto, eu utilizei estes fios porque eles têm todos mais ou menos a mesma espessura, a mesma composição. Portanto, eu acho que estou bastante satisfeita com o resultado final. Por acaso ainda não experimentei no Ricardo, tenho que experimentar, mas eu pensei, ontem quando terminei aqui a parte do canelado, experimentei na cabeça e assentava-lhe bastante bem. Portanto, agora só tenho é que lavá-lo e, em princípio, vou fazer qualquer coisa de muito semelhante agora nos próximos dias, porque vou estar em casa. Vem o fim de semana e o feriado. Perdão. E aí acho que vou utilizar para o Filipe estas duas cores. Portanto, vou utilizar este Lima, a cor 43, o Drops Lima, e este
João, da retrosaria Rosa Pomar. Tenho aqui ainda 36 gramas, é cor 915, e que também foi um fio que eu comprei para fazer o gorro das ovelhinhas e que me sobrou isto tudo. Possivelmente sou capaz de lhe adicionar uma terceira cor, um branco, não sei ainda, branco, um castanho, qualquer coisa desse género. Mas pronto, em princípio vai sair daqui outro gorro também em colorwork, em trabalho a cores, para o Filipe, com 92 malhas, não com 92, mas com 88 malhas, para lhe servir melhor. E de projetos de tricô estamos conversados, porque foi essencialmente isto que eu andei a fazer desde que gravei o último episódio. Depois ainda andei a fazer algumas coisas na costura, e eu andei a fazer a minha saia, e isto foi também algo que não correu exatamente. É aqueles projetos que nós idealizamos e que depois não saem bem como nós planeamos. Portanto, podem ver, isto não está ainda acabado. Eu decidi, ela assim é muito bonita e fica muito gira e tal, e não sei o quê, mas depois vestida não gosto de me ver. Essencialmente é isso que sucedeu. Eu não estou conseguindo mostrar-vos. Eu fiz aqui, não consigo mesmo mostrar-vos. Fiz um macho à frente, portanto tem, não sei se conseguem ver. Quando fui vestir, pois não conseguem ver porque está já meio desmanchado. E isto tem aqui, fiz a bainha também. Portanto, como podem ver, a bainha está aqui. E eu, quando vesti isto caía-me abaixo do joelho. Portanto, eu não gostei mesmo nada de ver. E então, numa troca de impressões com a Ana Carolina, com a minha amiga Ana Carolina, ela sugeriu-me que se calhar a saia estava muito comprida para mim e eu teria que subir a bainha. Então, por isso é que está aqui marcado para ser subida. E, assim, gosto mais de ver com a bainha mais subida, mas continuo a não gostar de me ver com a saia, por uma razão muito simples. Não gosto aqui atrás, aqui nesta zona, porque assenta-me mesmo em cima do rabo, e então dá a sensação que, epá, não sei, não fica bem. Na zona onde assenta não fica bem. E depois, aquilo que eu tinha idealizado era que isto fosse assim uma coisa, que ela fizesse quase um efeito évasé. E o que é facto é que não faz, porque lá está, eu estou a juntar dois tecidos com espessuras diferentes. E este é muito mais fino e não é propriamente um tecido que tenha drapeado, que tenha um cair fluido, que era o que se pretendia. Eu vou ainda, como é assim, não tenho isto já acabado por uma razão muito simples, porque como não gostei de me ver, e acho que mesmo subindo a bainha não vou gostar de me ver. Também havia outra hipótese, que era desmanchar tudo e fazer pregas, e aí sim, se calhar conseguia obter esse efeito mais de fluidez e ficar esta zona mais larga, porque a sensação que dá é que eu, ao vestir isto fica-me justo, e depois isto de repente, em vez de fazer o efeito mais évasé, que era o efeito que eu pretendia, não, parece que me fica colado ao corpo. É muito estranho. E não me favorece minimamente, obviamente. E então a razão pela qual isto ainda não está concluída é porque, como exatamente, acho que subir-lhe a bainha não vai fazer com que eu goste mais da saia. E provavelmente não vou utilizá-la assim tanto. E então ela tem estado aqui assim, digamos que, a marinar
Porque eu isto a bainha e cozer e não sei o quê, e o macho, fiz numa tarde, num fim de semana. E depois fiquei mesmo também muito desmoralizada quando vi que não ficava ao meu gosto. E então ela tem estado aqui assim literalmente a marinar para eu decidir se simplesmente subo a bainha e depois provavelmente vou guardá-la no meu guarda-roupa encostada a um canto e eu utilizo-a assim uma vez quando o rei faz anos, ou se desmancho tudo o que fiz e faço pregas, ou então se simplesmente desmancho e parto para outro tecido completamente diferente que não este. Apesar de eu achar que este, pelas cores e pelo padrão, ficava bem aqui na ganga, mas se calhar estou enganada e provavelmente preciso de um tecido que tenha ou uma espessura semelhante ou que tenha um cair diferente. Portanto, digamos que ela agora está ali está em stand-by. Vai ficar em stand-by durante uns tempos, até eu decidir o que é que faço com ela. Portanto, de costuras foi isto que também andei a fazer. Depois vou só mostrar-vos as minhas últimas aquisições, as minhas adições ao inventário, incrementos de inventário, como eu gosto de lhe chamar, porque eu também, se compro prendas de aniversário para os outros, também acho que mereço. E então, nestas coisas sou sempre muito... Gosto sempre de me autopresentear. Tanto no meu aniversário como no Natal. Depois, então o que é que eu andei a fazer? O que é que comprei para mim? Prenda de aniversário. Comprei Mondin. Era algo que eu tinha planeado comprar há já algum tempo para fazer 2 projetos de meias. Estou a planear fazer e vou ser uma invejosa completa, uma invejosa de primeira apanha. E eu adorei umas meias que a Marta Martins da Hora do Tricô mostrou há uns tempos, inspirado no azulejo português. E eu decidi que ia fazer uma coisa assim semelhante. Não sei se vou replicar o que ela fez ou se vou olhar para um azulejo português e vou tentar fazer portanto, serão meias em trabalho a cores, e para isso comprei, não é este, mas sim estes, assim. Portanto, é tudo Mondin. Portanto, este é a cor 113, que é um azul. Esta é a cor 100, é o natural, branco. Este é o 211. Eu adoro este matizado. Adoro este matizado. E depois comprei este vermelho. Eu estava não pensei que fosse tão escuro. Ele aqui parece muito mais vermelho na imagem, mas ele é bastante mais escuro. É quase a atirar para um cor de vinho. É a cor 303. E que, portanto, isto tem está-me a dar aqui uma paragem. Portanto, são 385 metros, dá mais do que suficiente para eu depois conseguir fazer com estas 3 cores umas meias que eu vou pôr a imagem aqui, que eu vi o padrão e fiquei apaixonada e quero umas meias daquelas na minha caixa de meias. E então comprei exatamente com essas meias em mente e com as de azulejo, do azulejo português, a ser macaca de imitação da Marta, porque eu acho que a ideia dela foi espetacular de replicar o azulejo português. Eu sempre adorei o azulejo português, talvez porque há um jardim em Portimão onde eu brincava muito quando era miúda, que os bancos são todos revestidos, ainda existe, é o Jardim Largo do 1º de Dezembro, em frente ao Tempo, ao Teatro Municipal, e que os bancos são revestidos a azulejos. E as costas dos bancos, portanto, o banco onde nós nos sentamos é revestido a azulejo português, e as costas, que são super altas, têm imagens de momentos históricos importantes de Portugal. Sei que tem a Batalha de Alves Barrota,
tem, creio que a Batalha de Alcácer Quibir, tem assim uma série de momentos históricos, creio que tem a implantação da República também, tem assim, creio que 5 bancos, e todos eles têm a imagem de algum momento histórico importante da história de Portugal. E talvez por isso, porque eu ia muito brincar para esse jardim, eu cresci a gostar de azulejos, é uma coisa que eu sempre achei muito, muito gira, e acho que é um trabalho lindíssimo, e por isso quando vi aquelas meias que a Marta fez, fiquei literalmente tipo, plim, eu quero umas meias daquelas. Por isso é que eu te disse, Marta, na altura, eu acho que tu devias claramente escrever o padrão dessas meias, nem que seja só para eu copiar. Portanto, foi a minha prenda de Natal. Há quem goste de receber rosas, eu gosto de receber lanche. E pronto. Depois, entretanto, quando vier a Pegulhal, vem também mais um incremento de inventário, porque eu aproveitei, e obviamente, já que ia pagar portes, não ia mandar vir um miserável novelo, e então comprei fio encomendei fio da Rosários 4, o Douro, na cor ganga, e encomendei em quantidade suficiente para fazer uma camisola, porque, lá está, já tenho planos para projetos para o próximo ano, e em princípio vai ser para um dos projetos que eu quero fazer, e que tenho planeado. Depois, dê-me só um segundo para eu conseguir chegar ao outro incremento do meu inventário. Não são estas? Baixem coisas debaixo da minha mesa. Maria João, minha amiga Maria João do blog Pontinhos ao Vento, como soube que eu tinha ficado super triste porque não tinha conseguido os fios que eu queria no Aldi, mandou-me então aqueles que eu não consegui, porque ela no Aldi da zona dela conseguiu, e então ela foi uma querida e foi a prenda de Natal dela para mim. Portanto, lá está, pessoas que sabem aquilo que eu gosto de receber. E então tenho mais este incremento no meu inventário, porque lá está, meias. E pronto, e creio que de projetos, de costura e de... Toma aqui coisas. Projetos de tricô, costura e incrementos de inventário, estamos então conversados. Passando então àquela parte que eu tinha dito que iria fazer, que era o balanço deste ano. Eu vou começar por fazer um balanço a nível daquilo que foi os meus hobbies, o tricô, principalmente, e a costura. Depois vou fazer também um bocadinho, uma nota mais pessoal. Para mim, em termos de tricô, foi um ano fantástico. Foi um ano... eu diria que foi um dos melhores anos que eu tive a nível de tricô. Planeei muita coisa. Eu tinha planeado fazer 16 projetos. Desses 16, concluí 13, efetivamente, e quase 14 se considerarmos a falta da gola na camisola da Fabi, no Argila. Portanto, foram quase 14, portanto, diria que 80% consegui atingir 80% do objetivo. E depois andei, obviamente, a dar estas coisas, dar estas estatísticas que se fazem no final do ano. Sou uma palavra para estas coisas. E então, essencialmente, eu fiz 13 projetos de 16 planeados, mas não fiz os 16 que eu tinha planeado. Estes 13 não são os dos 16 que eu tinha planeado, já explico. Tricotei 6.561 metros de fio em 13 projetos. Se contabilizar o que eu já tricotei no Argila, sobe dos 6.561 para os 8.101 metros de fio tricotado.
Dos projetos que eu tinha planeado em 2020, eu vou pôr, se calhar, aqui algumas fotografias para vocês verem daquilo que eu tinha planeado fazer em 2020. Eu completei 2 projetos e dei início a um deles. Portanto, os 2 projetos que eu concluí foram pares de meias, foram as Prairie Socks e foram as Blueberry Waffle Socks. O projeto que eu dei início foi o Timeless Handley, que era um projeto que eu já tinha planeado começar em 2018 e que planeei começar em 2019 e depois comecei efetivamente em 2020, porque eu normalmente faço sempre uma lista, eu já vos mostro a minha lista para o próximo ano. E então normalmente transfiro aqueles que quero mesmo fazer, transfiro de uns anos para os outros. Revejo a lista e se eu continuar a gostar daquele projeto eu transfiro de um ano para o outro. Aqueles que eu achar que já não fazem sentido, porque já não gosto mais, já não gosto tanto, ou porque há outro que quero fazer, tiro-os da lista e substituo-os. Depois terminei, portanto em 2020 terminei 3 projetos que tinha começado em 2019 e que finalmente concluí em 2020. Foi o meu casaco, o amarelo da Polkanit, que fiz em vermelho, a Rustling Leaves, o gorro, e o meu shell Sunburst da Nidhi Kansal. Depois terminei um projeto que tinha começado em 2018, que foi o meu ID Top, e terminei um projeto que tinha começado há 5 anos, que foi o Boardwalk Vest da Heidi Kiermaier. Portanto, mais uma coisa positiva. Fiz 2 camisolas e iniciei uma terceira. Pela primeira vez fiz um trabalho por encomenda. Não foi o primeiro trabalho por encomenda per si. Foi o primeiro trabalho por encomenda pago. Depois participei em 2 testes de knit e falhei miseravelmente no objetivo. Foi o ano em que eu voltei em força a gravar podcasts e tem sido muito, muito, muito gratificante esta troca, e depois apareceram mais pessoas a gravar podcasts e isso contribuiu significativamente. Esta partilha, esta troca tem sido muito, muito, muito benéfica para mim e eu queria agradecer-vos a todas, à Lourdes, à Cristine, à Fabi, à Catarina, à Mónica, à Marta, à Cláudia. Eu acho que não me estou a esquecer de ninguém. Não me estou a esquecer de ninguém. Tem sido à Cristina, a Puela. Eu sabia que estava-me a esquecer de alguém. e pá, e tem sido muito, muito bom. Eu tenho ido acompanhando os vossos vlogs, mas ainda não vi todos. Tenho uma série deles ainda para pôr em dia e vou pô-los em dia porque tem sido muito, muito interessante esta troca. E realmente se não fossem vocês também desse lado aí a dar feedback e também a gravar, eu acho que se calhar não teria tido tanto ânimo para isto. Por isso queria agradecer-vos a todas por isso mesmo. Muito obrigada. Depois voltei. O ano de 2020 foi um ano em que voltei claramente ao tricô, depois de um 2019 em que eu tive literalmente 10 meses sem tricotar. Eu tricotei para ali 2 meses, tanto em 2019. 2019 foi um ano em que eu me afastei claramente do tricô por razões que eu não consigo propriamente perceber. Senti muita falta e realmente este regresso ao tricô foi muito importante para mim, para conseguir navegar este ano 2020. E ao contrário da Marta, eu achei piada a balança da Marta. A Marta chegou ao final do ano e chegou à conclusão que tem muitas camisolas e muitos casacos e muitos gorros e muitos chales e muitas meias e que não faz muito sentido continuar provavelmente a tricotar. Eu estou no extremo oposto da Marta. Eu tenho pouquíssimas camisolas e, por exemplo, camisolas como estas, camisolas grossas, que eu adoro camisolas grossas de lã.
Eu tenho, pá, aí duas e preciso mesmo de renovar o meu guarda-roupa, portanto, o ano 2021 vai ser um ano em que eu vou apostar claramente em camisolas para mim, camisolas de lã, grossas, principalmente, e dos planos que fiz vai haver muito color work, vai haver muito trabalho a cores. Eu vou começar um projeto dia 1, amanhã, e é exatamente um casaco em trabalho a cores, e que eu vou pôr aqui a imagem. É o Cherry Blossom Cardigan. É um casaco que eu tenho na minha queue há uns 3 ou 4 anos, desde que ele saiu, desde que o vi a primeira vez, fiquei literalmente basbaca com o casaco. Acho o casaco lindíssimo e eu vou tentar replicá-lo nas cores em que foi feito originalmente, porque acho que aquela combinação é absolutamente perfeita e porque aquelas cores também me assentam bem. Portanto, eu cheguei à conclusão que no meu guarda-roupa não existem camisolas tricotadas suficientes. Tenho, pai, 2 casacos, tenho 5 shales, provavelmente vou fazer mais 1 ou 2. Tenho agora 4 gorros e 2 pares de mittens e tenho 12 pares de meias. Portanto, eu preciso mesmo de casacos e de camisolas. Portanto, é isso a que me vou dedicar durante o ano de 2021. Depois, como é meu apanágio de há uns anos a esta parte, eu todos os anos, no início do ano, escolho uma palavra para definir o ano que vai entrar. A palavra para o ano de 2020 foi mudança. E eu depois já explico, quando acabar esta parte, já explico mais à frente porque é que ela realmente assentou perfeitamente no ano 2020. A palavra que eu escolhi para 2021 neste ano escolhi 2 palavras. Uma delas é renovação e a outra é perseverança. Renovação porque tem a ver com a renovação do meu guarda-roupa, mas principalmente tem a ver com a minha vida pessoal. E por isso é que eu vou fazer agora aqui o segue para o balanço mais pessoal de 2020. 2020 serei, se calhar, uma exceção e vou em contracorrente com quase toda a gente. Toda a gente acha que o ano 2020 foi péssimo, foi horrível, há quem chame, já li alguns anos horríveis, e eu posso-vos dizer que para mim o ano 2020 foi dos melhores anos que eu tive nos últimos 5. Foi um ano de mudança, foi um ano claramente de mudança. Eu, quando escolhi a palavra em 2020, no início de 2020, ou no fim de 2019, estava longe de imaginar o quanto essa palavra iria ser exatamente aquilo que marcou o meu ano 2020. O meu ano 2019 foi péssimo. O meu ano foi um ano em que para mim não se passou nada, foi um marasmo autêntico. O ano 2018 foi ainda pior, por razões pessoais, por questões familiares, faleceu a minha sogra, foi muito complicado. Portanto, para mim 2020 foi quase um ano de lufada de ar fresco, mesmo com pandemia. E eu às vezes até tenho um bocado de receio de dizer isto, porque as pessoas podem interpretar-me mal, mas sim, foi um ano de pandemia, foi um ano de confinamentos, mas para mim pessoalmente foi um excelente ano. Foi um ano em que eu finalmente desbloqueei uma série de coisas que eu ou não conseguia concretizar em anos anteriores porque estava bloqueada, ou porque não conseguia, não sei, ou porque procrastinava, ou porque tentava andar com as coisas e as coisas simplesmente não aconteciam, não se concretizavam, e eu consegui, em pleno cenário de pandemia, desbloquear essas coisas todas, tomar decisões que tinha adiado de tomar durante não sei quanto tempo, ou porque não as podia tomar porque simplesmente não dependia de mim. Portanto, para mim 2020 foi um ano claramente de avanço e principalmente de desbloqueio. Foi um ano em que todos fomos para o confinamento, e eu, quando entrei em confinamento, vim para casa completamente receosa, porque
Eu sou uma pessoa bastante social, sou uma pessoa que gosto de estar em contacto físico com os outros, falar cara a cara. E eu pensei, meu Deus, agora vou para casa e isto vai ser horrível, eu vou dar muito mal com isto. E eis que aconteceu exatamente o oposto. E eu nunca pensei gostar tanto de estar confinada na minha casa, no meu cantinho, especialmente a nível profissional. A nível profissional foi fantástico. Nunca poderia imaginar que ia gostar tanto do regime de trabalho, do trabalho remoto. Acho que fui muito mais produtiva, a qualidade do meu trabalho foi claramente muito superior e permitiu-me ter a percepção de que realmente o meu trabalho pode ser perfeitamente feito à distância, é portável. Obviamente que fui daquelas pessoas absolutamente privilegiadas, e não querendo menosprezar de forma absolutamente nenhuma a desgraça que veio para tanta gente, e eu percebo, eu sou daquelas privilegiadas que tive a possibilidade de vir para casa trabalhar e continuar a ganhar o meu sustento e de ter condições para poder vir para casa com todo o conforto e poder continuar a seguir com a minha vida como se nada se passasse fora de portas. Portanto, eu quando digo isto a título mesmo muito pessoal, não entendam isto como uma forma de me gabar ou de me vangloriar pelas condições que tive em 2020, de forma absolutamente nenhuma. Sei que para muita gente isto foi o pior que poderia ter acontecido. Pessoas que ficaram sem trabalho, pessoas que ficaram sem os seus negócios e não menosprezo de forma absolutamente nenhuma aquilo que se passou. Mas para mim, pessoalmente, teve efeitos mesmo muito positivos. Permitiu-me centrar-me, permitiu-me perceber em que ponto da minha vida é que eu estou. Percebi que tinha saberes adquiridos que nem me passava pela cabeça que os tinha. Saberes que eu adquiri a ver os meus pais fazerem. Os meus pais levavam uma vida muito mais calma do que a minha. Eu apercebi-me do quanto a minha vida era estressante, o quanto eu andava a correr de um lado para o outro, o quanto eu me sentia na obrigação de dizer que sim a tudo, e o facto de ter estado este tempo em casa fez-me perceber que não, eu não tenho que dizer sim a tudo. E fez-me tomar a decisão de ser mais criteriosa e de ir atrás de coisas que realmente interessam, ou seja, permitiu-me realinhar as minhas prioridades, porque as minhas prioridades estavam completamente desalinhadas, estavam completamente mal direcionadas. Consegui também fazer uma coisa caricata, que foi dar finalmente por encerrado o luto do meu pai, que levou 11 longos anos, mas sim, foi preciso vir uma pandemia e ficar confinada em casa para conseguir dar por concluído esse processo, porque também são processos que nós passamos e que temos que dar-lhes às vezes um ponto final. E depois foi também um ano, mas obviamente que nem tudo em 2020 foram rosas, também houve alguns aspectos negativos. A minha tia, que é uma das pessoas mais queridas da minha família, infelizmente sofreu um AVC, está numa situação um bocadinho complicada. E também 2020 não acaba sem alguma desilusão, especialmente com pessoas, amigas minhas, que eu considerava que eram pessoas sensatas e bastante inteligentes, e descobri que que afinal se calhar não são tão inteligentes, e afinal até são pessoas dadas a teorias da conspiração e a teorias de negacionismo, porque assim, quer queiramos, quer não, esta pandemia é real, ela existe e nós temos que nos prevenir. E o que me desiludiu muito perceber-me foi a falta de espírito de comunidade e de entreajuda que graça na nossa sociedade, ou seja,
perceber o umbiguismo e o egoísmo de tanta gente que só pensam no seu próprio bem-estar e não se preocupam minimamente com o facto de que as suas ações têm implicações sobre terceiros e quem os rodeia, é uma coisa que me faz um bocadinho de confusão. E depois a completa falta de bom senso para nós sermos capazes de navegar no meio disto tudo. Acho que se extremaram posições de forma absolutamente drástica e vincada e pronto. Não me vou alongar mais sobre isso porque senão estava aqui o resto da manhã a falar. E dito isto, depois de toda esta divagação, 2021 será um ano de renovação para mim, porque uma das decisões que eu tomei em 2020 foi que a casa que o meu avô construiu em 54 precisa de renovações e então eu decidi que vou renovar a casa. Portanto, eu durante o ano de 2021 pretendo fazer um projeto de reabilitação e entrar em obras para renovar essa casa. São obras profundas, vai ser uma remodelação completa dessa casa. Eu provavelmente até sou capaz de fazer uma página no Instagram, uma página privada, só para para documentar todo esse processo, mas prevê-se que seja um ano de renovação, um ano de trabalho árduo, e daí a palavra perseverança, porque obras... Eu trabalhei 8 anos em obra e eu sei o que é preciso ter para conseguir levá-las do início até ao fim. Portanto, é isso. É um ano que eu prevejo que vai ser um ano bastante exigente para mim, a título pessoal. É um ano que eu espero que haja alguns desenvolvimentos para resolvermos a pandemia em que vivemos e que possamos voltar um pouco mais aos contactos pessoais para ver se as pessoas desenvolvem um bocadinho mais empatia novamente, porque eu acho que é isso que está a faltar muito às pessoas. As pessoas isolaram-se demasiado e deixaram de se conseguir colocar no lugar do outro e perceber que eu posso estar bem, mas o outro ao nosso lado pode estar a passar por momentos muito difíceis. E vice-versa. Pronto. E é isso. É esse o meu balanço para 2021. A todas um grande obrigada por terem estado comigo ao longo deste ano. E não queria acabar o podcast sem mostrar este postal maravilhoso que a Cristina Kemi me mandou do Japão. Eu não acredito. Chegou ontem. Epá, eu adoro snail mail. Eu propunha, se vocês quisessem, fazermos uma troca de snail mail, porque eu sou fã inveterada do snail mail e eu adoro a tua caligrafia, Cristina, é linda, maravilhosa, quem me dera. E pronto, e então despeço-me desejando-vos umas boas entradas em 2021 e que o ano 2021 seja meigo com todas nós e que haja muito tricô, muitos podcasts e pronto, e é isso. Muito obrigada e um beijinho grande. Até para o ano.